Olá rapaziada, bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula de física. A gente está gravando aí uma bateria de aulas aí para revisão para o Enem 2024, né? Enfim. E aí vamos gravar mais uma aula de dinâmica, um bloco de aulas sobre dinâmica. A gente gravou já parte desde Newton, pelo inclinado, forças, algumas aplicações, resoluções de exercícios. Nessa sequência de aula a gente vai falar de trabalho, potência, vamos falar depois logo em seguida de energia cinética, energia potencial, potencial gravitacional, potencial elástica, conservação da energia, impulso, quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Então, vai ser uma aula várias aulas, né? Um conteúdo bem extenso, mas bem simples, bem legalzinho, bem divertido. Eu vou iniciar falando de trabalho de uma força. E aí, gente, às vezes o aluno diz, vamos fazer um seminário sobre trabalho. E ele diz, trabalho, a galera, quando você ouve a palavra trabalho, a gente se remete ao nosso cotidiano. Então, a gente usa o termo trabalho para expressar um modo de subsistência, né, do ser humano, que é trabalhar para receber um valor em troca, enfim. A gente atribui esse trabalho, a gente pensa logo no trabalho que o homem, que a mulher, que o ser humano exerce, né? O trabalho braçal, o trabalho intelectual, mas nós estamos falando de um outro tipo de trabalho. Na física, o trabalho ele vai ter um outro significado, ele tem uma outra interpretação. Então, o que seria trabalho? Primeira coisa, ó, observe, nós colocamos um título aqui e eu sou bem sucinto, eu coloquei trabalho de uma força. Eu vou representá-lo com tal. Isso é uma letra grega que nós chamamos de tal. Você pode encontrar livros, né, na literatura com W, com T maiúsculo, mas eu uso, o mais comum é um tal, que não é um T nem é um C, é uma letra grega. Beleza, e o que é esse tal de trabalho? Perceba, né, como eu disse agora, trabalho de uma força. Então esse trabalho ele vai estar relacionado com a força. Ele está relacionado com uma força. Mas tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado para não cometer um erro que alguns alunos cometem. Quando ele fala quando a gente diz que o trabalho está relacionado com a força, ele acha que trabalho é uma força. Eu já vi alguns alunos falar, professor, trabalho é uma força tal, que tem deslocamento. Não, não, não. Trabalho não é uma força. Trabalho não é uma força. Também não é algo tão simples de definir. Tem muita divergência, cada livro define de um jeito e tal, mas a gente vai buscar aquelas definições que são mais comuns, que são mais aceitas, né, pela comunidade. Então, vamos lá. Esse trabalho, ele vai estar relacionado a uma força e a um deslocamento. Então, eu penso numa força atuando em um corpo, gerando um deslocamento. Então, isso é o trabalho. Então, perceba, eu não estou dizendo que trabalho é uma força. Não, eu estou dizendo que esse trabalho está relacionado com a força. Então, surgem algumas definições para trabalho. Vou falar uma das que aparece em muitos livros, no Ramalho e alguns outros livros, né? Ele fala que o trabalho seria uma transferência de energia devido a uma força aplicada em um corpo. Está errado? Não. É interessante. É uma definição legal. Então, como uma transferência de energia, uma energia em trânsito. Lá na termologia, o trabalho realmente está relacionado a um deslocamento e a uma energia também meio que em movimento ali devido a um deslocamento. Uma variação de volume, sim. Mas trabalho, energia em trânsito. Mas esse trânsito não seria do corpo? A energia é uma definição também. Eu, pessoalmente, eu acho que eu gosto mais de uma definição em que eu penso no trabalho como uma forma de se manifestar, uma forma de manifestação da energia. Eu penso no trabalho como uma forma de manifestação de algumas formas de energia. Por exemplo, se eu tenho um objeto, isso eu falei com os meus alunos um dia desse, se eu tenho um objeto e eu abandono esse objeto, antes de ser abandonado, ele armazenou uma energia aqui em cima, que nós vamos falar em sequência aí, que é a energia potencial gravitacional. Esse objeto,
devido ao campo gravitacional, ele tende a cair. Mas ele não caiu. Ele só vai cair se eu abandonar, se eu soltar o objeto aqui. Quando eu abandono, ele cai. Então perceba, na hora que eu abandonei, toda a energia potencial que estava armazenada, ela se manifestou. Ela se manifestou como? Em forma de energia potencial, energia cinética. Ela se transformou em energia cinética. Mas quando ela se deslocou, a gente vai falar disso agora, houve uma distância, um deslocamento, e houve uma força atuando sobre ele, que é a força-peso. Então percebam, eu tenho força-peso atuando e tenho deslocamento. Então nós teremos uma coisa que chamamos de trabalho. Neste exemplo aí que nós falamos agora, seria o trabalho da força-peso. Observe que legal. É como se a força-peso, a energia potencial gravitacional, ela se manifestou através do trabalho da força-peso. Por isso que eu penso, que eu acho interessante essa definição como uma forma de manifestação de energia. Você pega a energia potencial e se manifesta através da energia cinética. Olha que legal. Então isso seria uma maneira de a gente interpretar. Há alguns que falam o seguinte, que trabalho ele representa uma força aplicada em um corpo gerando deslocamento. Beleza. Então quem define desse jeito a pessoa não quer se expor, né? Porque a definição de trabalho realmente é muito sutil, né? Tem muita sutileza. Então, às vezes o teórico, o escritor, o próprio livro não quer se expor a um erro, né, conceitual e define. Aqui a gente define de uma maneira que fique bom para o aluno, para o estudante compreender para que serve o que é o trabalho e consiga resolver as questões no Enem, no concurso, o que é que seja. Que quer debater mais sobre o tema, e aí fica à vontade, pode jogar, inclusive você pode colocar aí nos comentários aí do texto, do vídeo, comente aí sobre o que é que você acha do trabalho, como é que você pensa que é o trabalho, como é que você definiria, deixa seu comentário aí, vai ser interessante. Lembrando mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, né, comentar, enfim. Então, pessoal, vamos dar sequência aí, vamos continuar. Então, nós já temos uma noção do que seria esse trabalho. Então, como é que a gente vai representar matematicamente esse trabalho? Pense que eu tenho um deslocamento, se deslocou de um ponto A até um ponto B, percorrendo uma distância D, percorrendo uma distância Dzinho. Então, eu vou pensar no trabalho do ponto A ao ponto B, percorreu essa distância D, certo? E eu tenho uma força F aplicada. Então, como é que vai ser? Perceba, a distância, esse deslocamento está na direção horizontal. A força ela não está na direção horizontal, ela está inclinada. Então, a gente vai dizer que o trabalho dessa força, ele vai ser simplesmente força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor deslocamento e o vetor força. Sim, professor, mas afinal, o senhor falou que era manifestação da energia, o senhor falou também que poderia ser uma energia em trânsito devido a uma força aplicada ao corpo, o senhor falou que era uma força gerando deslocamento, enfim. Qual a grandeza física do trabalho? Como é que ele se expressa? É dado em quê? Newtons? Metros? Como é que ele é dado esse trabalho? Então percebam, né? A força é dada em Newton, a distância é dada em metros, mas o trabalho ele vai ser dado como uma forma de energia. Por isso que eu chamo de manifestação da energia. Então toda vez que nós falarmos em trabalho, ele vai ter a grandeza de energia. No Sistema Internacional de Unidades, o trabalho vai ser dado em Joule. Em Joule. Poderia vir, pode ser dado em calorias, mas nós vamos trabalhar quase sempre no SI, portanto o trabalho vai ser quase sempre dado em joules. Beleza? Resolveu? Tirou essa dúvida? Prontinho. Então o trabalho vai ser dado em joule, vai gerar um deslocamento, teve uma força aplicada, é uma grandeza que tem grandeza de energia. Se
tem grandeza de energia, eu não posso esquecer disso. Energia é uma grandeza escalar. Energia é uma grandeza escalar. A gente vai falar mais sucintamente sobre energia, mas não esqueça disso. Quando eu falo energia, é uma grandeza escalar. Se eu falo em força, é uma grandeza vetorial. Tem modo de direção e sentido. Pronto. Só que nós teremos alguns casos particulares. Eu coloquei aqui como se fosse uma situação geral. Alguns textos começam dos casos particulares e depois chegam nesse caso aqui. Eu prefiro pensar nisso aqui como uma situação geral e a partir dessa situação eu colocar alguns casos particulares. Por exemplo, imagine, se eu considerar isso aqui como uma situação geral, imagine que eu tenha, vou botar aqui o primeiro caso. Imagine que eu tenha um objeto que está se deslocando na direção horizontal, certo? E ele está sofrendo uma força também na direção horizontal. Então percebam que esses dois vetores, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Os dois estão apontando para a direção horizontal. Então, se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso então afirmar que o trabalho da força vai ser igual a força vezes deslocamento. Então, observe, olha só. Se eu tenho dois vetores, se eu vou fechando aqui, quando eles ficam com o mesmo sentido, qual é o ângulo formado entre eles? Claro que é zero, né? Então, o ângulo formado é zero. Então, vai ser força vezes deslocamento, cosseno de 0 grau. E aí, como vai ser o cosseno de 0 grau? Então, o trabalho vai ser igual força vezes deslocamento. Cosseno de 0, você já viu lá, com o proseiro maternal, cosseno de 0 é igual a 1. Quem não lembra, dá uma revisada lá em trigonometria, né, gente? Trigonometria. Então, neste caso aqui, o trabalho é igual a F vezes D. Prontinho. Mas se nós tivéssemos uma outra situação em que força está para a direita e o deslocamento está para a esquerda. Vamos fazer diferente aqui. Vamos imaginar diferente. Vamos imaginar uma situação em que o deslocamento está para a direita e a força está para a esquerda. Então, nesse caso aqui, o que é que nós temos? O trabalho, ele vai ser igual a força vezes deslocamento. E agora, qual é o ângulo formado entre os dois vetores? Olha só, a meia-lua aqui, que você viu lá no maternal. Então, esse ângulo aqui forma quanto? 180 graus. Então, aqui vai ser o cosseno de 180 graus. E o cosseno de 180 graus, vou botar aqui em cima, cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Cosseno de 0 grau é igual a 1. Por isso aqui foi 1. Então aqui vai ser o quê? Menos 1. Então o trabalho aqui vai ser igual a força vezes deslocamento vezes menos 1. Ou seja, o trabalho é menos F vezes D. Professor, qual é o sentido físico disso aqui? Eu perguntei a alguns alunos um dia desse qual era o significado desse sinal de menos. Por que menos? Quer dizer o que esse sinal de menos? Tem algum sentido físico? E tem, gente. Perceba o seguinte. Como eu tenho uma relação de força e deslocamento, neste exemplo aqui, essa força está como se ela estivesse usando energia para o deslocamento. Ela estivesse cedendo energia para o deslocamento. É o exemplo de um trabalho mecânico em que o trabalho, trabalho produzido, ele gera o deslocamento. Porque você pensa o seguinte, eu estou usando energia para produzir alguma coisa, para produzir o deslocamento. É esse o pensamento, né, quando a gente pensa em trabalho. Lá na termodinâmica a gente pensa justamente assim, eu pego o calor, pego uma forma de energia, transformo em trabalho, ou seja, eu produzo um trabalho mecânico.
Então eu penso num deslocamento em alguma coisa relacionada usando uma energia. Então quando eu tenho perda de energia, eu tenho um trabalho negativo. Aqui é bem parecido, né? Quando esse trabalho, essa energia está ajudando o deslocamento, eu tenho um trabalho positivo, como se a energia estivesse sendo fornecida para que haja o deslocamento. Aqui não. Pensa aqui, você está andando, tem um carro, está andando por outra energia, né? E eu tenho uma pessoa atrás puxando. Eu tenho uma força de atrito, por exemplo, né? Que estaria resistindo ao movimento, que nós já falamos disso aí. Então, se você um objeto andando para a direita e o atrito vai estar sempre contrário ao movimento, ele vai estar sempre ou seja, ele vai estar sempre atrapalhando o movimento. Ele vai estar tentando impedir o deslocamento. Então, esse atrito, essa força de atrito, ela não está somando energia no sistema, ela está retirando energia do sistema. Por isso que nos sistemas que não normalmente têm atrito, são sistemas não conservativos. Nós vamos falar em conservação da energia, vocês vão perceber melhor sistemas conservativos e sistemas não conservativos. Então, sempre que eu tenho uma perda de energia no sistema, eu vou ter um sistema não conservativo. Está dissipando a energia do sistema, né? Perdendo. Aqui eu estou fornecendo energia ao sistema, aqui eu estou perdendo a energia do sistema. Eu vou colocar mais um último exemplo aqui, um terceiro exemplo, que é bem simplesinho. Vamos para o nosso terceiro caso, né? Imagine que eu tenha um deslocamento para a direita, só que agora eu tenho uma força que ela está apontando para cima ou para baixo, tanto faz. Nesse caso aqui, a força e o deslocamento, eles formaram um ângulo entre si de 90 graus. Então, se nós aplicarmos a fórmula, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus a gente sabe quanto é, né, gente? Cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, força vezes deslocamento vezes zero. Qualquer número vezes zero é igual a zero. Então, nesse caso aqui, toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, lembra aí, perpendicular quer dizer o quê? Forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento, o trabalho vai ser igual a zero. Por quê? Porque a força ela não gerou deslocamento. A força não está não tem nenhum componente na direção do deslocamento. Por isso que quando a força é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Não realiza trabalho porque a força não está associada a nenhum deslocamento. Ela está na direção vertical e não existe deslocamento na vertical. Nesse exemplo, existe apenas um deslocamento horizontal. Então, com isso aí, a gente viu uma noção preliminar, uma aula introdutória de trabalho. A gente vai falar um pouco mais de trabalho, fazer algumas questões aplicando os conceitos de trabalho. Depois vamos falar de potência, rendimento, né? Que vocês vão entender qual a relação do trabalho com potência e com rendimento. E logo em seguida a gente vai falar das energias, energia cinética, energia potencial gravitacional, potencial elástica, energia mecânica, conservação da energia, né? Sistemas conservativos e aplicação em questões envolvendo sistemas conservativos. Então, galerinha, um forte abraço. Mais uma vez, ó, não se esqueça de se inscrever no canal aí, acionar os sininhos e até a próxima aula.